graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre avivamento. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative aí as notificações para estar recebendo os nossos vídeos, que é feito com muito carinho. Nós dialogamos aqui sobre a palavra de Deus, falamos de assuntos concernentes à palavra do Senhor e acredito que é edificante para todos nós. A pergunta é: o que é avivamento? A palavra avivamento existe nas Escrituras? O que distingue um avivamento de um movimento? Qual é o significado do avivamento? Algumas perguntas que nós precisamos responder e precisamos fazer análises também sobre o que é o que não é avivamento. Por exemplo, a palavra avivamento não aparece na Bíblia. Porém, a palavra aviva aparece em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Pelo fato da palavra avivamento não aparecer nas Escrituras, não significa que não existe avivamento. Jesus Cristo, ele disse para Nicodemos, em João capítulo 3, que era necessário Nicodemos nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, nascer do alto, ter vida de Deus em si. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, Ele, Cristo, nos vivificou. Então essa ideia de trazer vida, que significa avivamento, ela é um tema central das Escrituras. Jesus Cristo morre e ressuscita para trazer vida a nós que estávamos mortos. O que nós precisamos entender ao desenrolar da história é o que de fato nominou-se como avivamento. Eu quero falar de alguns homens aqui, de alguns avivamentos, para nós respondermos algumas perguntas acerca de avivamento. E no fechamento desse vídeo nós todos temos uma ideia com base bíblica sobre avivamento. No século XIV, no ano de 1328, nasce um homem chamado John Wycliffe. E ele estuda e se torna um grande teólogo, também se torna vigário da Igreja Católica na Inglaterra. Era uma referência no estudo das Escrituras, um grande teólogo. E John Wycliffe começa a rebater a ideia do papado da época, porque estava havendo cobrança das indulgências, estava sendo pregado que você poderia comprar partes dos céus, dando valores, dependendo da quantidade de valor você poderia viver de forma melhor. Estava sendo pregado que a salvação era comprada, por isso que havia a venda das indulgências. E John Wycliffe, ele começa a rebater algumas ideias do papado da época, da Igreja Católica, dizendo que não, que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça mediante a fé. Ele dizia que as obras é importante, mas as obras não salvam. O que salva era Cristo. E essa ideia de John Wycliffe, que vem de Agostinho de Hipona, no século IV, e John Wycliffe, que passa a ser um precursor também, logo depois vem Jan Hus, que em 1415 ele morre queimado, amarrado em uma estaca e morre como mártir, morre queimado, porque ele passa a defender a ideia de John Wycliffe também em relação ao Papa da época, a Igreja Católica. Ele bate contra a venda das indulgências, ele bate contra essa ideia de comprar salvação, ele prega contra a salvação por obras. Então John Wycliffe, ele é um precursor, tanto de Jan Hus como do alemão Martinho Lutero, que em 1517 crava as 95 teses na porta do Palácio de Wittenberg. Então, quando Lutero ele rebate as ideias do Papa da época, da Igreja Católica, prega contra as indulgências, ele usa os temas justificação pela fé, salvação pela graça mediante a fé, sola a Escritura, somente as Escrituras, a palavra inerrante de Deus, e ele traz ali os temas das Escrituras contra
a falsa pregação, contra a falsa religião, contra os hereges da sua época, que era o Papa, os padres, a grande organização da Igreja Católica, ele tem a ideia de John Wycliffe. Ele vem nesse segmento. Então John Wycliffe é muito importante, porque depois de Lutero vai haver grandes avivamentos, né? Lutero, ele traduz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para o alemão. Isso é de suma importância, as pessoas passam a ter acesso à leitura, muitas pessoas se convertem, muitos movimentos passam a existir através da reforma, e daí por diante grandes avivamentos. Por exemplo, em 1739, um grupo de jovens da Universidade de Oxford, eles estão orando por avivamento, para que Deus derramasse vida aos perdidos, para que houvesse arrependimento, para que os perdidos fossem alcançados pelo Evangelho. E quem que estava nesse período de oração em 1739? John Wesley, o seu irmão Carlos Wesley e George Whitefield e alguns outros, buscando a presença de Deus, buscando um avivamento, buscando vida de Deus para aqueles que estavam mortos. E no dia 31 de dezembro, esses jovens orando, às 3 horas da madrugada de 1739, eles são cheios do poder de Deus, cheios da presença do Espírito Santo. E eles saem pregando o Evangelho, e milhares de almas se convertem na Inglaterra. Então, essa questão de avivamento é baseada na conversão. Nós vamos ver outros avivamentos também, século XVIII. Hugh Harris, País de Gales, um pregador jovem que passou a pregar a palavra de Deus com poder, com autoridade, e milhares de pessoas convertidas no País de Gales. Quem já não ouviu falar do avivamento no próprio País de Gales, em 1904, onde foi registrado na história que num prazo de 6 meses, mais de 100 mil pessoas se converteram. E um dos grandes nomes desse avivamento é Evan Roberts, um grande pregador, pregando a palavra de Deus. Quem não ouviu falar do avivamento nos Estados Unidos do século XIX? Quem não ouviu falar do avivamento na Escócia, que inicia ali com um pregador? Ele é um grande pregador, Robert McKen, mas o interessante de Robert McKen é que as pessoas iam ouvir ele porque ele era um excelente pregador, escocês. E ele buscava muito por avivamento. Ele era um jovem pregador, morreu cedo, morreu com 29 anos. Porém, um dia ele teve que fazer uma viagem e ele deixou no lugar dele o seu sucessor, o pastor Barnes. E o avivamento chegou enquanto ele estava fazendo a viagem. O interessante disso tudo é porque milhares de pessoas iam ouvir Robert McKen, ou Robert McKen, depende como você queira, pelo seu sermão, pela sua inteligência, pela sua oratória. Ele era um grande homem de Deus, um homem santo de Deus, ele buscava por avivamento. Mas Deus quis marcar o avivamento em uma viagem, a qual ele saiu da sua igreja e foi fazer uma viagem, deixou no seu lugar o pastor Barnes, que não era um pastor assim de uma pregação tão afinada igual a de McKen, mas foi nos dias de Barnes que acontece um grande avivamento na Escócia. Porque Deus, ele não precisa especificamente de homens, né? Os homens é um veículo, é um instrumento. A excelência de Deus está dentro de vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E o avivamento na Escócia foi um avivamento que marcou. Temos o avivamento entre os Zulus, 1966, onde na África do Sul, milhares de pessoas se converteram. E o interessante desse movimento entre os Zulus em 1966 na África do Sul
é que esse avivamento foi marcado com muita cura, com muito poder de Deus no sentido de cura. Houve ressurreição de mortos. Inclusive tem um testemunho de uma irmã que disse que ficou 17 horas em óbito e Deus a ressuscitou. E o interessante do avivamento nos Zulus é que alcançou um grande número de crianças. Eles têm hoje lá um templo para 15 mil membros entre as tribos ali dos Zulus. O interessante disso tudo também, meus irmãos, é que as crianças elas foram tomadas de um nível de santidade muito alto. Então não tinha essa ideia de classinha de crianças, filminho para as crianças. Em 1966 as crianças ficavam próximo ao púlpito onde o pastor estava pregando, de joelho, orando e clamando ao Senhor. E o que marcou o avivamento entre os Zulus é a santidade extrema que eles viviam, a busca intensa de Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, sobre esses avivamentos, sobre esses grandes homens na história, é que avivamento é trazer vida. Não é um dia marcado, não é um horário marcado, não é uma questão de pessoas, de nomenclaturas. Avivamento é vida de Deus sendo derramada e ressuscitando pessoas que estavam mortas em si. Essa é a primeira ideia central de avivamento. Nós temos um avivamento em Atos capítulo 2, quando Pedro, fazendo ali a sua pregação, no versículo 41, diz que quase 3.000 almas, chegou o número de quase 3.000 almas que foram batizadas, que foram salvas, pela pregação do Evangelho. O que faz parte do avivamento? Em todos os avivamentos da história, nós vemos pessoas santas, homens e mulheres de Deus, buscando por avivamento, orando por salvação, se derramando aos pés do Senhor, chorando aos pés do Senhor para que Deus venha salvar vidas. O objetivo central do avivamento é a salvação dos perdidos. Tem avivamentos na história que foi marcado com muitas curas. E tem outros avivamentos que não foi marcado por muitas curas. Então a questão do poder de Deus na área da cura, ou ressurreição de um morto, ou um prodígio, não é necessariamente fundamental para um avivamento. O fundamental para um avivamento é o Espírito Santo convencendo corações do seu pecado, da justiça de Deus, do juízo, e essas pessoas se arrependendo dos seus pecados. O que marca também o avivamento é que o avivamento é momentos de clamor, de choro, de angústia pelo pecado, de confissão de pecado, e que resulta em vida com Deus. Deus está trazendo vida e o pecador está se arrependendo, e esses pecadores vão ser redimidos para a glória do Senhor. Então eu quero responder algumas perguntas aqui. Avivamento é uma ação de Deus aos homens. Homens santos clamam, buscam, se ajoelham, pedem, mas a ação, o feito, a ressurreição, o poder, a manifestação e a glória é toda divina, não é humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia, teve um avivamento aqui no culto, a pessoa posta um vídeo no Facebook e depois você abre o vídeo, você vê pessoas caídas para o chão, você vê as pessoas pulando, rodando e gritando e falando línguas, e houve um grande avivamento. Não, isso não é avivamento. Avivamento é salvação de perdidos, é pessoas se arrependendo, é pessoas confessando pecado. O que caracteriza um avivamento também é que o avivamento está dentro de uma questão quantitativa. O nascer de novo acontece todos os dias, em todos os lugares. Às vezes 2, 3 pessoas são salvas em um culto, ou dentro de um quarto, ou através de um podcast, de uma mensagem pelo YouTube. E naquele momento a qual está sendo pregado o Evangelho, independente das vias, o Espírito Santo
floresce sobre ela a vida de Deus, abre os olhos do seu entendimento e ela se converte. Então isso é nascer de novo, começou uma vida nova naquele que não sabia nada sobre a revelação divina. Agora, avivamento, ele é mais uma ideia de quantidade. Atos 2, quase 3.000 almas. Entre os Zulus, milhares de almas. No século XVIII, em 1739, com John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield e outros, a Inglaterra foi tomada, milhares de almas. Na Escócia, o grande avivamento. E nos Estados Unidos, século XIX, poderíamos falar dos puritanos, moravianos, grandes grupos de pessoas santas que pregaram o evangelho em vários lugares e houve grandes avivamentos. Nós poderíamos falar de grandes avivamentos, mas eu quero fechar esse vídeo falando para você alguns pontos principais do que é um avivamento. Primeiro, o homem de Deus, ele clama e pede, chora, implora, mas avivamento é uma ação de Deus, trazendo convencimento, a qual o homem é convencido do seu pecado e se arrepende. E Deus derrama vida sobre esse homem, e esse homem ou essa mulher é salvo. Então, arrependimento genuíno caracteriza um avivamento. Segundo ponto, avivamento não é um culto de avivamento. Pode começar através de um culto, mas não é uma data marcada, avivamento não é um tema, avivamento não está relacionado à agenda do homem, avivamento está totalmente ligado à agenda de Deus, é na hora que Deus quer. Terceiro, o avivamento pode ter sinais no sentido de cura, de prodígios, para apontar para Cristo como Salvador, mas não é a essência de um avivamento. O avivamento não é marcado pela cura, o avivamento é marcado por conversão de arrependidos. Quarto, não é necessário ter curas e prodígios para haver um avivamento. Quinto, avivamento não serve para a glória do homem. Avivamento não é uma questão de nomes, de personalidades serem exaltados. Mas avivamento redunda para a glória de Deus, porque é a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Por mais que não exista a palavra avivamento nas Escrituras, Deus traz vida aos mortos durante todos os tempos da história. Eu não vou entrar no mérito da questão de Asbury, se foi avivamento, se não foi avivamento, mas você pode chegar a uma conclusão, você que foi lá, que conhece, que viu, que presenciou, que assistiu vídeos. Houve conversão em massa, arrependimento em massa, salvação em massa. Se houve, foi um avivamento. Então, a questão nossa não é questionar. A questão nossa é entender o que é um avivamento. Pastor, devemos buscar um avivamento? Busca um avivamento. Pede para Deus derramar o teu poder, salvar vidas, salvar pessoas. Não existe nada impossível para Deus. Apesar da nossa nação brasileira ser de uma igreja dividida, muitas denominações, pessoas se degladiam, contendem uma com a outra, e divisões imensas dentro desse nome aí, igreja, dentro do contexto brasileiro, há muitas divisões, muito ódio, muitas pessoas a qual querem exaltação do seu próprio nome. O Brasil é um país que precisa de avivamento, de vida de Deus mesmo. Porém, avivamento vem por homens sérios, mulheres sérias e a pregação do verdadeiro evangelho.
O verdadeiro evangelho na nossa nação quase não é pregado mais. As divisões, elas são imensas. Se tiver um grupo de 10, 15 pessoas, você percebe que já tem 2, 3 tipos de pessoas ali dividindo. A maioria das pessoas não se dão com pessoas. É uma igreja totalmente dividida. O Brasil está dentro de um contexto mais para pós-cristãos do que para um avivamento. Eu creio que pode haver um avivamento. Não vou dizer no nível nacional, mas em lugares extremos e em igrejas, até mesmo em cidades. Acredito que Deus pode derramar um avivamento. Mas nós temos que tomar um cuidado, meus irmãos. Como aconteceu na América do Norte, são pós-cristãos. Inglaterra, que presenciou grandes avivamentos, são pós-cristãos. Estados Unidos, que presenciou grandes avivamentos, eles presenciaram grandes avivamentos, também são pós-cristãos. E o Brasil, com esse movimento todo, com esses espetáculos, com esses shows gospel, com esses escândalos todos, sem a pregação do verdadeiro evangelho, as pessoas não suportam mais a sã doutrina, não aceitam correção, não aceitam disciplina, as pessoas querem ouvir o que elas gostam. Essa igreja do show, da fumacinha, do teatro, isso aí não é avivamento. Isso daí já é uma igreja que está passando, que está deixando de viver o verdadeiro evangelho, que está deixando de praticar as escrituras. Se você quer um avivamento na tua comunidade, se você quer um avivamento na tua cidade, precisa de homens santos, orando, clamando, chorando, invocando a presença de Deus para que Deus salve o perdido. Como o perdido não é a prioridade da igreja brasileira, e sim a prioridade da igreja brasileira é o dinheiro, não sei se teremos um avivamento no Brasil, ou se seremos mais um país daqui a uns anos pós-cristão. Para não sermos um país pós-cristão, precisamos orar, jejuar e clamar muito para que Deus derrame vida. E vida com abundância. Começando pela própria igreja que se denomina cristã. Que na maioria já morreu faz tempo. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Até logo.